quando você fala dos gatilhos mentais, disparar os Sim, gatilhos mentais. Aí, ótimo. assim, como utilizar isso numa turma muito agitada para que eles possam ter concentração? Tudo ao nosso redor é pensado para disparar esses gatilhos mentais, né? Da vontade de querer comer, comprar, passear, viajar. Então, as propagandas, até lógico que as propagandas são feitas utilizando ferramentas que disparam esses gatilhos em nossa mente. E aí, a sala de aula, primeiro de tudo, tem que conversar com a criança, né? Esse ambiente de aprendizagem que ele está inserido. Eu não sei se sua escola é assim. Sua escola, ela é pensada para envolver a criança, a sala de aula? Com certeza, a gente tem uma sala alfabetizadora, né? Que tem vários recursos que a criança visualmente chama atenção. Isso já é um gatilho mental, sabe? Ela não percebe, mas isso já é. E se o professor souber usar esse espaço de aprendizagem com esses estímulos visuais que já tem na sala, melhor ainda. Outra coisa é você. Se você fez o persona e conhece bem seus alunos, quando você dividiu em 3, 4 tipos de personas, então você sabe qual é a brincadeira que ele mais gosta, você sabe qual é a música que ele mais gosta de ouvir, ou o tipo de música. Você sabe qual é o tipo de vídeo que ele mais gosta, qual a brincadeira. Então, você pega esses 3, 4 personagens que você fez da sua sala e coloca assim na sua frente, na parede, num quadro. Você vai planejar a aula. Ponto. Eu tenho tal habilidade para desenvolver com o aluno. Essa tal habilidade exige trabalho de tal conteúdo, né? Como caminho para eu desenvolver essa habilidade. Dentro do universo dessa criança, quais são os elementos que eu posso inserir para fazer com que ele entenda e absorva isso aqui, desenvolva isso daqui, essa habilidade. E aí você olha para os personas e você vai ver exatamente isso. Quais são os brinquedos, as brincadeiras, as músicas. E você vê dentro desse universo de persona o que ele deseja, o que ele gosta de fazer, o que ele gostaria de fazer na escola. Dentro desse universo do persona que você desenhou, você vai sair catando os elementos e sair encaixando dentro do planejamento para desenvolver aquela habilidade, né? Eu vou dar aula, eu vou trabalhar com um aluno, eu quero que ele desenvolva habilidade, sei lá, que ele consiga interpretar situações, problemas ao seu redor. A gente sabe, por exemplo, que aquela criança mora numa comunidade, e nessa comunidade passa um rio e que alaga, né? Um rio, um canal, enfim. E aí, sendo que para ele aquilo ali é somente um canal, não tem problema nenhum. Mas eu quero desenvolver essa habilidade que está lá prevista para ensinar ele. Quais são os conteúdos que eu posso trabalhar para desenvolver essa habilidade? Né? Que ele identifique situações, problemas do seu bairro. Por exemplo, pode ser qualquer uma, mas eu estou usando essa aqui só como exemplo hipotético. Então, eu vou trabalhar, sei lá, conteúdos de ciências. Então, eu vou pegar lá meio ambiente, vou mostrar a ele o que é um rio, o que é uma lagoa, e quem alimenta esse rio, quem alimenta essa lagoa, que é a chuva, mais que nas cidades, blá, 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 blá. Sendo que se eu somente falar, ele vai entender, é óbvio, ele vai entender, mas ele não vai absorver isso de uma maneira que ele olhe para aquele rio, aquele canal ao redor da casa dele e enxergue que ali tem um probleminha, mesmo sendo criança, ele pode fazer isso. Então, quando você pega e começa a direcionar, eu sei que na casa dele tem um rio, tem um canal, porque eu perguntei, eu fiz um mapa lá de empatia e ele citou lá. Então, aí, meus aluninhos, vocês acham, você coloca isso no planejamento. Na sua casa tem um rio, tem um canal? Tem. Quando chove, ele enche muito? Enche. Então, veja, você começa a associar o conteúdo de ciências que você separou para trabalhar, para desenvolver aquela habilidade, contextualizando dentro da realidade dele. Mas, repito, como é que você sabe que essa realidade é dele? Porque você fez o mapa de empatia na sua sala. Você sabe que tem vários alunos ali que moram num lugar perto do rio. Aí, mas nem todos os alunos moram perto de um rio. Tem outros alunos que moram em outra comunidade. Beleza, é por isso que é importante você fazer um mapa de empatia, porque isso já é outro persona. Pode ser outra persona. Aí você usou um exemplo para isso. Você vai pegar o outro exemplo e usar para aquele outro persona poder entender. Concordo, com certeza. Mas e os gatilhos mentais? Como eu disparo Sim, esses gatilhos para eu ter a concentração dele, a atenção? mas aí você busca dentro daquele persona coisas que ele goste.
Esse vai ser os gatilhos mentais deles, porque o mecanismo de funcionamento de uma criança, apesar de complexo, o universo dele é mais fácil de entender, vamos dizer assim, porque ele, como ele gosta, por exemplo, a maioria gosta muito de coisas lúdicas, mas que coisas lúdicas são essas? Então, são essas coisas lúdicas que ele gosta, ele vai dizer para você lá no Persona, que você vai inserir nas suas aulas para chamar a atenção dele. Por exemplo, né? O senhor vai dizer para mim se dá certo ou não. Eu vou contar uma história. A criança gosta muito de história. E aí eu envolvo nessa história um personagem que ele já conheça e que pode ser até a história dele. Isso também faz parte dos gatilhos mentais? Com certeza, com certeza. Olha, você trabalhar com gatilho da ludicidade, né? Você trabalhar com o gatilho do amor, que é muito forte. A criança por si só ela é muito amorosa na maioria das vezes. É verdade. Quando você falta neles, desculpa, falta em alguns deles, né? Porque isso depende muito do contexto. Mais uma vez, Mas fazendo a Persona, afetividade é muito importante mesmo. sim. Estou falando agora, na minha opinião, é um dos gatilhos bem importantes para conquistar a criança, para ter a atenção dela. E a contação de história, eles gostam muito das contações de história. Não, então, e quais são os elementos que uma boa contação de história tem, sabe? Você pode ver que uma história bem contada, uma história, aliás, bem escrita e bem contada, ela trabalha com esses gatilhos, né? Do amor, né? Tá ligado justamente ao que você falou da afetividade, né? Da brincadeira, do perigo, porque se tem um gatilho que chama muita atenção das crianças, é o do perigo. Eles, às vezes, não reparam o limite que tem do que é perigoso para eles e do que não é. Eles não sabem essa linha limítrofe. Mas eles sabem que algo possa ser, o que é perigoso, né? Que você deixa claro para ele, você está contando uma historinha lá, e aí você dá aquela entonação, e de repente apareceu um dragão. Eles já ficam, o que aconteceu? Fala, tia, fala, tia. É ou não é? Porque ele Desse sabe que o jeito. dragão é perigoso e alguma coisa vai acontecer com essa aparição do dragão. E assim, as histórias também trabalham o respeito, né? As diferenças que existem entre eles, respeitar essas diferenças. Eu acho que realmente na história a gente consegue soltar, atirar, dar alguns gatilhos, né, mentais nos meninos. Eu acredito que, assim, por exemplo, se você pensar em ensinar um determinado conteúdo em forma de história, nem todo conteúdo vai ser possível disso. Nem todos. Então, se você transformar isso em jogos. A gente trabalha mais com jogos cooperativos, mesmo formando 2 equipes, Ótimo. 3, mas sempre com jogos cooperativos e trabalhando isso, a questão de perder, de ganhar. Eu gosto mais dos jogos em equipe, sempre com aquela disputazinha, mas mais no cooperativo mesmo, deles colaborarem com o outro, de trabalhar muito isso, porque as crianças, os pequenininhos, eles já são, pela natureza, a faixa etária, eles são muito individualistas. Então, eu prefiro trabalhar nessa linha.